Esther Buznik, boa noite. Por que razão é que 500 anos depois os descendentes daqueles que foram expulsos por Dom Manuel deveriam ter acesso à nacionalidade portuguesa? 500 anos depois ainda são portugueses? A pergunta, na minha opinião, está mal posta, desculpe que lhe diga, porque eu aceito. É que não devem, não é uma questão de dever. Ninguém, é de aliás... é ter o direito. Não é isso que está em causa. O que está em causa é assim, foi tomada a decisão pelo governo português, pelo Estado português, de restabelecer uma nacionalidade que, como foi dito, não foi retirada voluntariamente pelos próprios, não são os próprios que foram-se embora voluntariamente, mas foi-lhes retirado, de facto, de forma violenta, como se sabe, pelas perseguições, etc. E essas pessoas foram-se embora. Na verdade, como também está dito na peça que mostraram, essas pessoas não tinham nenhum país da sua cultura, da sua religião, não é? E mantiveram sempre a ideia, porque vamos lá ver, os judeus ibéricos foram felizes em Portugal durante muito tempo, é um facto. Foram felizes e estavam cá desde muito antes de Portugal ser Portugal, não é? Como se sabe. E portanto... Mas tantas gerações depois, permita-me insistir na pergunta, tantas gerações depois ainda são portugueses? Não, portugueses? Claro que não. Claro que não são portugueses. Claro que na sua maioria, na sua esmagadora maioria, não falam português. Claro que não. Claro que seria absurdo exigir que 500 anos depois, pessoas que foram forçadas a reconstruir as suas vidas fora de Portugal, tivessem, pelas gerações fora, não é? Durante 4 séculos, 5 séculos, 3 séculos, não é? Mantivessem ainda... Agora, o que eles mantiveram de facto, e isso é muito importante, o que as pessoas mantiveram foi uma memória, e isso está também na lei, a memória oral de uma tradição, de uma língua, grande parte deles, e nós recebemos, eu faço parte da Comissão de Análise da Comunidade Israelita de Lisboa, nós recebemos vídeos das pessoas a falar ladino, nós recebemos uma série de indícios da passagem de uma tradição. E nós sabemos também que muitos portugueses que saíram daqui, apesar de expulsos, apesar de perseguidos, mantiveram não só essa tradição e essa saudade, digamos assim, mas também mantiveram mantiveram-se ao serviço de Portugal sempre que Portugal assim o pediu. Portanto, Portugal, de certa maneira, estava dentro dessas pessoas. Agora, eu posso repetir as palavras de uma pessoa que recebeu a nacionalidade. Ele disse claramente, a mim não me devem nada, mas estou muito feliz por ter esta oportunidade. E muitos deles, eles dizem exatamente isso. Que podiam não ter até nenhuma ligação concreta a Portugal, naturalmente. Claro que não. Muito naturalmente não tinham. Uns tinham, outros não tinham. Mas o facto de se candidatarem também mostra, e muitos escrevem isso e muitos dizem-nos isso explicitamente, para nós é também uma forma de homenagear os nossos antepassados e de fechar um círculo. Justiça. E fechar um círculo. Miguel Sousa Tavares, faz sentido esta concessão da nacionalidade 5 séculos depois? Para mim não fazia, depois de ouvir a Esther, não faz nenhum. Passou a fazer zero de sentido, perdoa-me, Esther. Faria algum sentido se eles estivessem dispostos a renunciar à nacionalidade que têm para adotar a portuguesa. Mas não é isso que eles querem. Eles querem ter a deles, mais a portuguesa, e por acréscimo a europeia. É um negócio. Não há aqui toda a gente, ninguém se importa ter outra nacionalidade, não custa nada, é facílimo. Se vasculharmos nos nossos antepassados, tu e eu, de certeza que vamos encontrar nos últimos 5 séculos alguém que foi expulso de algum país. De certeza. Até porque aqui eles não é só a linha reta que pode ser invocada, é também linha colateral. Portanto, nenhum pode estar excluído. Estamos a falar de um universo de milhões de pessoas. Milhões. Até agora houve 68 mil pedidos. Houve 5 indeferidos.
Houve 15 mil já aceitos, os outros estão em análise, mais ou menos. É isto, Esther, eu vi os números da peça. Mais ou menos? Não. Então, diga. Não. 62 mil entraram. Sim. Sabe quantos é que foram, portanto, foram, não é certificados, foram aceitos como para a nacionalidade? Foram 16.750. Okay. Quantos é que foram recusados? Não sei dizer o número, mas eu sei que pessoalmente... Ali na peça foram 5. Agora, pessoalmente eu sei que uma comissão de análise, muitos mais. Uma comissão de análise em que você está, não é uma comissão independente. Uma comissão independente é uma comissão que não pode ter partes julgadoras elas próprias. Não pode. Mas, ainda adiante, como eu lhe disse, não há nenhum de nós que se for escolher nos seus antepassados dos últimos 5 séculos não encontrar alguém expulso de um país. Portanto, se o mesmo princípio se aplicar universalmente, acabaram-se as nacionalidades. Toda a gente pode reclamar outra nacionalidade. Isto é como os brasileiros. Os brasileiros descobriram que têm os avós portugueses, passaram a ter nacionalidade portuguesa. E eu pergunto, mas se os que foram para lá passaram a ser brasileiros e eles invocam que são portugueses para serem portugueses, também nós podemos invocar que temos um avô brasileiro, que foi o que foi para lá. Porquê é que Portugal não exigiu o princípio da reciprocidade? E agora também não exige. Porquê? Eu sou contra isto por 2 razões. Primeiro, porque eu acho que isto é uma porta aberta para ajustar contas com o passado. E eu sou contra isso. A Esther diz nesta peça uma frase decisiva, que é assim: não se trata de fazer justiça aos dois, mas aos de então. Os de então estão mortos há 500 anos. O que nós fizemos, o que o Dom Manuel II, o que o Dom Manuel I fez na altura foi uma barbaridade. Em termos políticos, em termos humanos, foi uma barbaridade. E até em termos estratégicos para Portugal. Foi um erro trágico em termos de Estado. E foi uma perseguição religiosa. Agora, o que está feito, está feito. A história está cheia de coisas dessas. E eu acho que isto é a porta aberta para nos exigirem tudo. Todas as reparações, eu sou contra isso. Eu acho que a história julga-se pelos critérios de então, não é pelos critérios de hoje. Isto, nunca mais. Se ficamos aqui a ajustar contas, todos os países têm contas para pedir e para ajustar. Segunda coisa, eu sou a favor de uma coisa que se chama identidade nacional. Por mais que a gente precise de crianças, que não fazemos, por mais que precise sustentar a segurança social, eu acho que há uma coisa que é ser português. Não basta querer para ser. Quando a Esther diz, é comovente que eles queiram ser portugueses. É muito comovente. Mas eles não querem deixar de ser nem turcos, nem israelitas, nem holandeses, nem aquilo que forem. Não querem. Não querem. Esther, é um negócio... Para mim é preciso saber falar português, saber o mínimo de Portugal, ou ao menos viver aqui o mínimo de tempo para dizer isto, eu quero que esta seja a minha pátria. Agora, bater à porta e dizer-me cá o passaporte, porque há 500 anos saiu daqui o meu, sei lá, não sei como é que se chama, o avô... Tetravô, qualquer coisa. Esther, a questão do negócio, a questão, enfim, da identidade, a questão da justiça histórica... Uma série de questões. Primeiro, acho um absurdo, sinceramente, dizer a essas pessoas para renunciarem a uma nacionalidade que, de alguma forma, eles não escolheram. Não se compare, não compare com os imigrantes. Não tem nada a ver. Os imigrantes, por razões que se podem justificar perfeitamente, por razões de melhorar a sua vida, etc., foi uma partida voluntária, uma saída voluntária. Daqui, os judeus, na altura, não saíram voluntariamente e não queriam mesmo sair. Sim, mas não são estes, Como? Não são estes? Não, claro que não são estes. Claro que não são estes, mas ao mesmo tempo, exatamente por não serem estes, é que estes não podem renunciar, nem devem, nem têm nada que renunciar à nacionalidade para onde foram compulsivamente parar, porque não escolheram. Mas se querem a nossa, tem que renunciar à outra. Não. Acho eu. Mas, toda a gente deve ter uma, não deve ter 2. Eu não sei quantas nacionalidades tem. Eu sei que há imensa gente que tem 2, 3 nacionalidades e não acho problema nenhum nisso. Eu, por acaso, só tenho a nacionalidade portuguesa. Mas na minha família há pessoas que têm várias nacionalidades, em portugueses não judeus. Mas eu faz-me confusão, Esther. Mas a mim não me eu às vezes vou com amigos meus ao Brasil, chegam ao Brasil, apresentam o passaporte brasileiro, passam à frente de todos. Chegam a Portugal, apresentam o português, passam à frente de todos. Mas, desculpe, eu acho Miguel, que para mim, um documento não faz um país é mais do que não isso. faz a identidade. Não faz a identidade. Não, então não vale nada. Não, vale então, uma que coisa. Eu vou-lhe dizer, não. Muitas destas pessoas, foi para elas uma forma até de se aproximarem de Portugal. Essas pessoas mas só agora que recebem a cidadania, desde que fizemos a lei de 2013. Decidiram vir para Portugal porque de repente vêm-se com uma nacionalidade. Não estavam à espera, claro que não estavam à espera. Não lutaram por isso sequer.
Claro. Portanto, Eu estou a gostar imenso deste debate. Se eu de repente só temos herdar mais um castelo minuto. nas Eu costas, quero já também vou avisar para depois não ser mal entendido. Eu só queria dizer uma coisa. Esta lei não, estas tentativas de alteração à lei, eu pergunto-me porquê é que surgem. Sinceramente, Miguel, eu não sei de onde é que surge. Deixa-me dizer. Minha pergunta é eu outra. não percebo. Porquê que fizeram a lei de 2013? Não, eu não percebo. É porque razão não falam connosco. Porque é que as comunidades não são ouvidas? Ouvidas, não é? Quem decide não somos nós. De acordo. Mas não são a minha ouvidas. pergunta anterior é essa. Eu sinto-me... Por que razão fizeram a lei de 2013? Deixa-me só acabar, Miguel. Eu sinto-me desrespeitada porque, de facto, há um pacto de confiança que nós fizemos com o Estado, e o Estado disse-nos na altura, o Governo na altura disse-nos, é um pacto de confiança que fazemos convosco. Nós sempre disseram, venham às nossas instalações, vejam como nós trabalhamos. Isto não é um negócio, não é um negócio. E que agora está a ser alterado. Esther Musnick, vamos mesmo ter que terminar, Miguel, mesmo para terminar. O que é que fazemos com os árabes que expulsamos daqui? Essa era a outra questão. Muito antes. Mas e que estavam cá antes de haver Portugal. Só se quiserem ficar para a 24 para continuarmos a discussão. É que o Jornal das 8 vai ter que terminar agora. Mas não é essa a questão. Eu não entro nessa guerra. De maneira nenhuma. Muito obrigado por ter vindo.